Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é: você está ouvindo? Se você é um filho de Deus, você é abençoado com o ministério do convencimento do Santo Espírito de Deus. A questão hoje é: você está ouvindo? É possível que um crente no Senhor Jesus Cristo, salvo pelo sangue, ainda ter um coração duro? Olha, em Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 13, diz que sim. Isso é um alerta para nós se não ouvimos a voz do Espírito Santo. É bastante necessário que todos nós entendamos isto. E diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E é tentador não ouvir os sussurros protetores do Santo Espírito. Porque você pensa que tem uma visão mais precisa de si mesmo do que jamais dispunha outrora? Desde que o pecado seja enganador e desde que ele permaneça em todos nós, há lugares em nossas vidas em que somos enganados e acreditamos que estamos melhor espiritualmente do que realmente estamos. E também é tentador resistirmos ao ministério do convencimento do Espírito Santo, porque poucos de nós realmente acreditam que precisam desse ministério, da visão de outros em nossas vidas. Visto que a gente não crê nisso, nós não nos abrimos à comunidade do Evangelho, que é uma das ferramentas primárias que o Santo Espírito emprega. Também é tentador endurecer o coração contra o ministério do convencimento do Espírito Santo, argumentando por nossa própria justiça quando um pecado, fraqueza ou falha é revelado por ele. Às vezes é tentador recusar-se a ouvir a voz convincente do Espírito Santo, comparando você mesmo com outros crentes e argumentando que você certamente é mais justo do que eles. É tentador quando resistimos ao ministério do discernimento pessoal dado pelo Espírito Santo, pela confusão de instrução bíblica e conhecimento teológico com a evidência de vida transformada e agradável a Deus. Às vezes é tentador fugir da restauração e trabalho protetor proporcionado pelo Espírito, confundindo às vezes a habilidade, experiência e sucesso ministerial com maturidade espiritual. Às vezes também é tentador recusar o ministério do convencimento do Santo Espírito quando lhe usa um instrumento o qual você acredita ser desqualificado ou menos maduro do que você. Porém, nós devemos nos confortar e entendermos que o Espírito Santo, ele não desistirá do seu trabalho, de manifestar a graça e de nos estimular a trabalhar e não resistir a ele. A palavra de Deus diz que aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito quer dizer. Com paciência e graça, ele sempre nos chama a ouvi-lo. A pergunta de hoje é: você ouve? Em João capítulo 16, versículos de 1 a 15, fala sobre a obra do Espírito Santo. Mas eu quero falar o que diz o Senhor Jesus. Ele diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da injustiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda mais coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir
e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Então, aqui tem algo muito importante que a gente precisa entender, que o Espírito Santo, ele está aqui para nos convencer, também nos guiar em toda a verdade e anunciar as coisas que o Pai e o Filho têm para anunciar a cada um de nós. Eu acho que uma das questões que nos impedem de ouvir a voz do Espírito é a incredulidade. A incredulidade no ministério do Espírito Santo pode estar endurecendo nosso coração e nos impedindo de ouvir a sua voz. Que Deus abençoe você. Pense sobre isso, medite sobre isso e abra os seus ouvidos e também o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Deus abençoe você. E até segunda-feira com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!